devido a forças maiores, vamos mudar a liturgia hoje. Vamos deixar o momento da canção para o final. Vamos começar já relembrando a nossa história. Todos aqui lembram aonde a gente parou? Quem é que lembra? Quem é que estava aqui? Lembra onde a gente parou? Êxodo capítulo 4, né? Nós vimos que depois de gerações e gerações terem se passado no Egito, muito depois de José, de Jacó e os seus filhos, levantou-se no Egito um faraó que não conhecia José, nem a sua história. E esse faraó, por medo da crescente população hebreia, decidiu oprimir essa população, para que ela não se virasse contra eles, para que eles mantivessem o controle daquele povo. Vimos também que Moisés foi adotado pela filha do faraó, porque a sua mãe, fugindo de um decreto do próprio faraó, havia colocado ele dentro de um cesto, num rio, para que ele não fosse morto. Quando ele foi encontrado então pela filha de faraó, ele foi dado à sua própria mãe para que cuidasse e amamentasse ele até uma idade já em que ele seria desmamado, e então ele foi até a filha de faraó ser cuidado e educado por eles. Após isso, a gente tem um salto no tempo, onde Moisés, já adulto, vê um egípcio maltratando ou atacando um hebreu e decide intervir e mata aquele egípcio. Só que mais à frente ele vai descobrir que as pessoas haviam visto isso que aconteceu. Não foi uma coisa que aconteceu ali, que ninguém tinha visto, que ninguém estava sabendo. Ele então, com medo de que o faraó descobrisse, e ele de fato descobriu, ele fugiu para o deserto. Lá no deserto ele defende umas meninas, né, umas mulheres de outros pastores que estavam tentando pegar a água do poço. E então ele conhece Jetro, e Jetro oferece a ele a sua filha Zípora como mulher. E ele então faz a sua família ali em Midian e cria rebanhos. Ele se torna um pastor, começa a apacentar ovelhas, o gado de Jetro, cuida da sua família, tem um filho chamado Gerson. E então, num belo dia, numa tarde de quinta-feira, quando o sol estava a meio-dia, ele vê uma sarça pegando fogo, né? E ele não entende por que aquela sarça pegava fogo sem que as suas folhas se consumissem. Ele vai investigar, como bom curioso. E quando ele chega lá, Deus fala para ele: Moisés, pode parar aí, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é Terra Santa. Por que Terra Santa? Ali é a primeira vez que aparece, ainda não com nome, mas o Monte Sinai. Moisés teve essa visão ali ao pé do Monte Sinai, a gente não sabe dizer exatamente a posição, mas ali no Monte Sinai. E Deus diz que, aqui é Terra Santa e você vai trazer o meu povo para adorar o meu nome aqui, neste monte. E aí Moisés dá um monte de desculpa para Deus, dizendo que não pode ir, porque não sabe falar, porque não é bom com as palavras, porque ele não é ninguém e tudo mais. Até que Deus convence Moisés na base do você vai porque sim, sou eu que estou mandando. E Moisés decide ir e encontra Arão para ir até o Egito. Arão, que seria o porta-voz de Moisés. Muito contrário do que a gente está acostumado a ver, né? A gente está acostumado a ver a figura de Moisés com o cajado, lá na frente, falando para o povo. E a Bíblia nos mostra que, na verdade, quem mais falava era Arão. Moisés, ele dizia para Arão e Arão mandava para o povo e para o faraó. Com isso, nós entramos no capítulo 5. Nós vamos ter o primeiro round da luta entre Moisés e faraó. No capítulo 5, os dois vão até faraó e eles dizem exatamente aquilo que Deus mandou eles dizerem. Eles, abre aspas, dizem o seguinte: assim diz o Senhor. Então eles não chegam dizendo, eis que te digo eu, eis que te comando, eis que te determino, eis que te ordeno. Não, assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. O faraó vai dizer o quê? Beleza, pode ir? Não, óbvio que não. O faraó vai dizer quem é o Senhor. Ele vai questionar a autoridade de Deus. Ele vai questionar aquilo que Deus está ordenando. Quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele e deixe Israel ir? Vocês estão pensando que é quem? Vocês estão pensando que esse Deus é quem? Vocês estão com um Deus aí, a gente tem um panteão inteiro aqui. Vocês estão pensando o quê? Vocês vieram em menor número, vocês são só 3. E Faraó vai dizer, vai continuar, né, nesse deboche. Ele diz que não vai deixar ninguém ir, porque ele não conhece o Senhor, e ele não está nem aí porque o Senhor está dizendo.
Aí Moisés vai dar mais uma chance para Faraó. Vai falar: ele não conhece a Deus, é verdade. Ele nunca ouviu falar no nome de Deus, é verdade. Pois então, Faraó, é o seguinte: o Senhor, e aqui a palavra que aparece, o nome que aparece, é aquele nome que a gente não sabe pronunciar, Yahvé, né? Aí Moisés vai falar: o Yahvé, esse Deus, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, dos nossos pais, ele veio até nós, ele se encontrou conosco. E por isso eu estou te dizendo, deixa a gente ir a caminho de 3 dias no deserto, para que a gente ofereça sacrifício a Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste e com espada. É o seguinte, deixa a gente ir, senão o caldo vai engrossar, senão vai acontecer uns negócios, você não vai gostar, eu também não vou gostar, eu cresci aqui com você, eu cresci aqui com... Sabe, eu tenho gente aqui que até me compadeço das pessoas, não vai ser uma coisa que eu vou querer ver. Então, vamos pela via mais fácil? Faraó, obviamente, como bom ser humano que ele é, ele não foi pela via mais fácil, né? Ele vai dizer o seguinte: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo da tarefa deles? Olha a sacada de Faraó. Voltem ao trabalho e mandem eles voltarem ao trabalho. Vocês estão distraindo o povo com esse papo de Deus, sacrifício. Você está só distraindo o povo daquilo que eles têm que fazer, que é me servir, que é servir aquilo que eu tenho ordenado eles a fazerem. E aí Faraó vai dizer o seguinte: o povo da terra, ele é muito grande essa população. E você ainda quer que eles descansem, como se eles tivessem algum privilégio, né? O Faraó está dizendo assim: esse povo já tem demais, já é grande demais, eles não têm que descansar não, eles têm que trabalhar, eles têm que ralar, porque se a gente der boi para esses caras aí, eles vão, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. E naquele mesmo dia, depois deles saírem da presença de Faraó, Faraó vai até um dos seus oficiais, né? Aqui a Bíblia traz, na minha tradução, como feitores, mas é um dos seus oficiais. E ele manda esse oficial dizer até os representantes do povo de Israel a seguinte mensagem: daqui em diante, vocês que fazem tijolos, vocês vão ter que pegar a palha que vocês usam para fazer o tijolo. Porque antes, o que acontecia? O próprio faraó, o próprio Egito, fornecia a palha para que eles fizessem os tijolos. Agora não. Agora o povo teria que, ele próprio, ir atrás da palha para fazer os tijolos. E é o seguinte: vocês não só vão ter que ir atrás da palha, sem que eu dê ela a vocês, como vocês vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam antes, quando eu dava a palha. E ai de vocês se vocês diminuírem. Porque vocês estão desocupados, vocês estão com a mente muito confusa, muito dispersa, pensando num tal de Deus aí de vocês, querendo fazer sacrifício. Se está sobrando tempo para fazer sacrifício, então por que vocês não vão atrás da palha? Aí os oficiais foram lá, falaram isso pro povo, e o povo foi lá, começou a fazer tijolos, tendo que pegar a palha. Pergunta: vocês acham que com o trabalho dobrado o povo conseguiu continuar produzindo o mesmo tanto de tijolos que produzia antes? O que vocês acham? Obviamente que não, né? É como se a gente pegasse hoje, vamos pegar um exemplo prático aqui, eu gosto de exemplo prático. É como se você pegasse um McDonald's. O McDonald's, ele tem uma distribuição de hambúrgueres, de carne. A carne que chega lá, eles apenas fritam. Ela já é distribuída para eles. Agora imagine que, em determinado momento, uma das unidades do McDonald's não receberá mais a carne que vai ser fritada. Eles vão ter que produzir a própria carne. Será que eles vão conseguir produzir a mesma quantidade de hambúrgueres de quando eles recebiam já produzidos para eles fritarem? Obviamente que não. Primeiro que eles vão ter que correr atrás do gado. Vão ter que ir atrás do gado, matar o gado, preparar a carne do gado, temperar a carne do gado. Então é óbvio que os israelitas não conseguiam produzir mais a mesma quantidade de tijolos.
o trabalho era dobrado. Por isso o tempo também de produção seria dobrado. E aí, os oficiais de Faraó, vendo que eles não conseguiam produzir a mesma quantidade, açoitavam o povo, batiam no povo, dizendo que eles estavam fazendo corpo mole, que eles estavam deixando a desejar. Como assim vocês não vão conseguir fazer a mesma quantidade? Vocês não estavam com tempo aí para querer ir 3 dias de viagem para adorar o Deus de vocês? Pô, vocês que se virem aí para fazer o tijolo. E aí o povo, vendo essa situação, eles tentam uma via democrática. Eles vão até o faraó. Eles enviam esses representantes até o faraó para questionar o faraó. E ele pergunta para o faraó, por que o senhor está tratando os seus servos assim? Porque até aquele ponto, embora escravizados, o povo tinha servido o faraó. E o povo acusa o faraó de tipo assim, olha, você está dizendo que a gente não está produzindo o suficiente, mas você está dificultando o nosso processo, e quando nós não conseguimos produzir por razões óbvias aquilo que o Senhor exige, nós somos açoitados. O seu próprio povo é o culpado de nós não estarmos conseguindo fazer o que o Senhor está mandando. Porque então nós temos que passar por isso? E aí, sabe o que o faraó responde? Como um bom CEO de uma multinacional que pode, demitir e contratar à boa vontade, ele vai dizer o seguinte: vocês são os desocupados, vocês estão fazendo corpo mole. Como assim vocês estão reclamando? Vocês não moram na minha terra? Vocês não comem da minha comida? O que vocês vão reclamar comigo? Vocês já não estão aí dizendo, olha, vamos sacrificar a Deus. Pois eu quero é que vocês voltem para o trabalho e vocês não vão receber palha, mas vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. E tenho dito. E aí quando o povo sai da presença do faraó e encontra Moisés e Arão, o que o povo faz? O povo está indignado. Vai e cobra Moisés. Ele chega e diz para Moisés, olha, que o Senhor julgue entre nós. Porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de faraó. O faraó está nervoso com a gente por culpa de vocês. É por causa de vocês e do que vocês falaram com ele que o faraó está descontando a sua ira na gente. Está tentando matar a gente de tanto trabalhar. O povo não entendia que a culpa não era de Moisés, a culpa não era de Deus, a culpa não era de nenhum deles ali. Mas a obstinação do faraó, a dureza do coração de faraó, viria justamente para provar ao povo e ao próprio faraó que Deus é quem ele disse ser lá para Moisés. Ele é quem decide ser, quem ele diz que é. Ele é o eu sou. E Moisés, vendo essa situação, ele vai até Deus e fala, Deus, por que o Senhor está castigando esse povo dessa forma? Porque querendo ou não, o povo só está sofrendo isso por causa de algo que o Senhor me mandou dizer. Porque o Senhor colocou o povo nessa situação. Desde que eu me apresentei até o faraó, para falar do teu nome, até agora o faraó só tem maltratado o povo. E digo mais, vai dizer Moisés, o Senhor nada fez para livrar o seu povo. Moisés disse a Deus, o Senhor, Deus, é o seguinte, como assim o Senhor não está fazendo nada para ajudar a gente? Como assim a gente só tem sofrido e o Senhor que disse ser o Senhor que nos livraria do Egito, da escravidão, até agora não fez nada? Claro que Deus vai dar uma resposta. Capítulo 6, Deus vai responder para Moisés. Olha, você vai ver o que eu vou fazer para o faraó. E ele vai dizer mais. Eu sou o Senhor, eu apareci para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu não fui conhecido pelo meu nome, como vocês são. Vocês me conheceram pelo meu nome. Deus está dizendo assim, vocês tiveram o privilégio de me conhecer melhor do que os seus pais, seus antepassados. Vocês estão muito emocionados aí, achando que eu não estou com vocês.
Vocês estão com pressa, eu sei que vocês estão com pressa, eu sei que vocês estão sofrendo, mas confia. É como se Deus dissesse, confia no Pai. Confia. Porque vocês já estão tendo mais privilégio do que os seus pais. Porque vocês agora sabem quem eu sou. E vão saber melhor ainda. E eu estabeleci uma aliança com os seus pais, vai dizer Deus. E que aliança é essa? De possuírem a terra de Canaã, que eles eram estrangeiros. Não só isso, eu também me lembrei da aflição de vocês. Eu ouvi a sua voz de choro. Eu ouvi vocês orando a mim, pedindo ajuda. Portanto, Deus vai falar para Moisés, diga aos israelitas, eu sou Yahvé. Eu vou tirar eles, cada um deles, dos trabalhos pesados, da escravidão, e eu vou resgatá-los com grande manifestação de juízo. Eu vou tomá-los como sendo o meu povo, e eu serei o Deus de vocês, deles, aliás. Deus diz, vocês vão saber que eu sou Yahvé, ou eu sou quem eu disse que eu sou. Depois disso, Moisés fala exatamente isso ao povo, mas o povo não dá ouvido a Moisés, por quê? Por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O povo já estava cansado. Igual o brasileiro médio, sabe? Está cansado de apanhar nas costas, com imposto, com processos injustos, com juízes que julgam causas injustas, com quem é ladrão e que é corrupto que devia estar preso que está solto, às vezes algumas pessoas que deviam estar soltas que estão presas. O povo estava cansado e não quis acreditar em Moisés. Aí Deus vai dizer para Moisés no verso 10, a partir do verso 11, perdão. Agora eu quero que você vá até o faraó e diga para ele deixar o povo sair. Aí Moisés vai usar a velha tática. Moisés não aprendeu ainda, né? Ele vai dizer, Deus, é o seguinte, os filhos de Israel não me ouviram. Por que o senhor acha que o faraó vai me ouvir? Deus deve ter respondido, não vai mesmo. Mas não interessa, não é essa a questão. Eu mandei você ir, não falei que é para faraó te ouvir. Falei para você ir. Se ele vai te ouvir ou não é outra história. E aí, Moisés vai. Então, no dia em que Deus fala isso a Moisés, Moisés repete a mesma desculpa que ele disse lá no Sinai. Eu não sei falar bem, Deus. Como é que eu vou fazer o faraó me ouvir? Moisés está fixo aqui na ideia, de que ele acha que é ele que vai convencer o faraó. Moisés está achando que é o falar bem que vai convencer o faraó. Moisés está achando que ele é o responsável por poder poder tirar o povo do Egito. Moisés não entendeu que quem vai tirar o povo do Egito é Deus, não é ele. E então no capítulo 7, nós temos o segundo round da discussão entre o Moisés e o faraó. E aí, Deus vai dizer para Moisés, olha, fui eu, Moisés, que constituí você como Deus sobre faraó. Estranha essa afirmação, né? Mas ele vai falar mais ou menos assim. Eu constituí você Deus sobre faraó e o seu irmão Arão será o seu profeta. Deus não está dizendo que Moisés virou um Deus. Deus está dizendo o seguinte, isso que eu estou fazendo com você, agora você vai tipificar a mesma relação com Arão e Arão com o povo. Através da sua relação com Arão e da relação de Arão com o povo, vocês vão entender quem sou eu, Deus. Moisés vai funcionar como se fosse o representante legal de Deus. Ele vai ser uma figura de Jesus Cristo aqui. Ele vai ser a figura daquele que representa a vontade de Deus, e Arão vai ser a figura do profeta, aquele que ouve Jesus Cristo. Ou, trazendo para o nosso contexto da nova aliança, Arão vai ser a figura do pastor, do presbítero, do bispo. Ele vai ouvir a palavra de Deus, a ordem de Deus, e vai transmitir ao povo. E Deus vai dizer, tudo que eu falar para você, você vai falar para Arão, você não vai omitir nada. E Arão, o seu irmão,
que não tem essas frescuras de não saber falar, ele vai falar ao povo. Só que é o seguinte, o faraó não vai ouvir vocês. Eu vou endurecer o coração do faraó, e por causa disso eu vou multiplicar na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Porque de outra forma, eles não deixariam vocês saírem. Sou eu, Moisés. É como se Deus estivesse falando, sou eu que vou tirar o povo do Egito. Não é você. Não é a sua eloquência. Tampouco a do seu irmão. Mas sou eu que vou tirar o povo do Egito. E assim Moisés e Arão fizeram. Foram de novo até Faraó. E o texto fala que Moisés tinha cerca de 80 anos, mais um velhinho duro na queda, né? Igual a Abraão, com 80 anos, diante de Faraó. Ele vai e diz, olha, beleza, Senhor, eu vou até lá. E o Senhor vai dizer a Moisés, logo em seguida, o Faraó, ele vai pedir um milagre para vocês. Ele vai querer que você prove que realmente eu, o Senhor, sou o seu Deus, estou te mandando fazer isso. Você, então, vai dizer para Arão pegar o cajado, ou o bordão, e jogar diante do Faraó. E ele vai virar uma serpente, igual aconteceu lá no Sinai. Só que não vai ser você que vai fazer, vai ser Arão. E então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram exatamente o que Deus ordenou. Arão jogou o seu bordão diante do Faraó e diante dos oficiais, e ele virou uma serpente. A partir daqui a gente vai começar também a ver um embate entre os milagres de Deus e dos sacerdotes do Faraó. No versículo 11, Faraó manda os seus sábios, os seus magos, os seus sacerdotes fazerem encantamentos e magias, para que eles também fizessem a mesma coisa que Arão fez, e eles conseguem. Porém, o bordão de Arão, ou a cobra que Arão, que era o bordão de Arão, engoliu a cobra que os sacerdotes tinham colocado ali diante do Faraó. Mesmo diante dessa cena, mesmo o sacerdote e o Faraó vendo que o poder de Deus foi maior que o poder dos seus magos, o Faraó endureceu o seu coração. E a gente vai ter o tempo todo nessa narrativa, essa relação entre o Faraó endurecendo o seu coração e Deus indo lá endurecendo o coração de Faraó também. Então o Senhor vai dizer a Moisés, é o seguinte, o coração de Faraó está obstinado, como eu disse que estaria. E ele não vai deixar o povo ir. Vai falar com ele de novo amanhã, de manhã. Ele vai sair ali pelas águas do rio Nilo. Eu quero que você encontre ele lá. E quando ele estiver lá, leve o cajado que se tornou em cobra e diga para o Faraó, olha, o Senhor mandou você deixar o povo hebreu ir. Mas até agora, você não quis ouvir. Porém, assim diz o Senhor agora você saberá que eu sou o Senhor. Com esse cajado que eu tenho na mão, vou ferir a água do rio, e ela vai se tornar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E Deus diz a Moisés, diga para Arão que ele pegue o bordão dele, o cajado dele, e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, canais, lagoas e todos os reservatórios, para que tudo que é água no Egito vire sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Para que fique claro que é Deus que está fazendo. Toda a água no Egito, ainda que sejam as das vasilhas, água guardada, todas elas se tornarão sangue. E aí, Moisés, a essa altura já entendendo, disse sim, Senhor. Foi, junto com Arão. Encontrando o Faraó lá, disse tintim por tintim, colocou o cajado na água, o Arão, colocou o cajado na água, a água virou sangue, e no mesmo instante os peixes morreram, e o fedor começou a subir ali daquelas águas. Aí o Faraó, o que ele fez? A mesma coisa que ele fez no começo, chamou os magos, vem cá, transforma a água em sangue aqui também. Os magos pegaram, provavelmente uma tigelinha com água, jogaram um tangue de morango, a água ficou vermelha, o Faraó falou, ahá,
eu também sei fazer isso. E ele continuou com o coração duro. Não quis deixar o povo sair, não. O texto diz no verso 23 que Faraó virou-se, foi para sua casa, sem sequer dar atenção para o que Moisés estava falando. Porém, como sempre, né? Enquanto os poderosos se divertem, quem paga a conta é quem? O povo. O texto vai dizer que todos os egípcios, no verso 24, cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, porque as águas do rio já não podiam ser bebidas. E assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então a gente viu aqui a primeira praga. E a partir daqui nós vamos ver uma sequência de 10 pragas. Hoje vamos ver só até a quarta. Mas vão ser no total 10 pragas. E cada uma das 10 pragas vão estar desafiando especificamente uma divindade do Egito. A primeira é o Nilo. A relação entre as 10 pragas do Egito e os deuses, ela vai ser central aqui, porque cada praga não traz apenas um sofrimento sobre o Egito, mas desafia diretamente o Deus que representava aquela situação que era atingida pela praga. Então é como se Deus estivesse desafiando todas as divindades que o faraó estava usando para se ter como superior a Deus. Está dizendo, a gente viu no começo, né? Ele perguntou, quem é Deus? Quem é Yahvé para que eu dê ouvidos? Não conheço. Eu tenho aqui todos os deuses ao meu bel prazer. Eu, faraó, poderia dizer, eu sou Deus. Que, na crença egípcia, o faraó era a encarnação do deus Ra, o deus Sol. Então, para ele, se chegasse e falasse, Deus me mandou, é só mais um. Eu também digo que sou Deus e aí o povo me aplaude e acha bonito. E aí, vocês vão fazer? Então, Deus ele vai diretamente contra a divindade e a autoridade dessas divindades falsas. E o primeiro, que é o deus do Nilo, ou Hapi, ele era um deus que era considerado a fonte da vida. Por quê? Porque o Nilo era a principal fonte de subsistência do Egito. Era através do Nilo que o Egito fortaleceu a sua colheita, as suas plantações. Era no Nilo em que eles conseguiam a água potável para viver. Então esse deus, ele representava a agricultura, a economia, a vida egípcia. E quando Deus transforma o Nilo em sangue, ele está fazendo o Deus da vitalidade, o Deus da vida dos egípcios sangrar. Já viram aquele filme Batman vs Superman? Tem uma hora que o Batman pergunta para o Superman, ele parece um deus, né? Se você parar para pensar. Tem uma hora que o Batman olha para o Superman e pergunta assim, você sangra? Porque como é que você vai ferir um cara que é... né? A bala não fura a pele dele. E aí o Batman olha para ele e fala assim, vai sangrar. Deus está falando assim para o Egito, vocês vão sangrar. Esse Deus aí de vocês que vocês acham que é Deus, que vocês acham que não sofre, que vocês acham que é vida, ele vai morrer. Pois virou sangue, a água do Nilo. Capítulo 8, terceiro round, Moisés e Faraó. Depois dessas coisas, depois dos 7 dias, Deus vai falar para Moisés, vai falar com o faraó de novo. Moisés deve ter pensado, mas de novo, Deus? De novo. E você vai falar o quê? Você sabe, Moisés? Deixa o meu povo ir, isso. Muito bem, Moisés. Mas tem uma informação extra agora. Se ele não deixar ir, e ele não vai, você vai dizer o seguinte, eu, o Senhor, castigarei a terra do Egito com rãs em todo o território. O rio vai produzir rãs em abundância. E essas rãs, elas vão subir, elas vão entrar na sua casa, vão entrar nos quartos, vão entrar na cama, vão ficar na casa dos seus oficiais, elas vão ficar sobre o povo, elas vão ficar no forno, nas suas amassadeiras. Ou seja, achou que eu estava brincando? Não, não estou. Elas vão estar em toda parte. Inclusive, tem esse aqui eu acho que todo mundo aqui já viu. Todo mundo odeia o Chris, né? Todo mundo sabe que série é essa. Tem um episódio que um criminoso ameaça o Chris. E aí o pai dele, o Julius, ouve isso e ameaça o criminoso. Ele diz que se aquele criminoso encostasse um dedo no Chris, quem ia para a cadeia era o pai dele e não o criminoso.
E ele chega a dizer para o criminoso: olha, quando você estiver vendo televisão, eu vou estar lá. Quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, eu vou estar lá. Deus está dizendo assim, ó, mais ou menos assim: quando você estiver lá tomando seu café da manhã, eu vou estar lá, porque as rãs vão estar lá no seu café da manhã. Quando você estiver acordando, eu vou estar lá, porque as rãs vão estar castigando o seu quarto. Quando você estiver, sei lá, brincando com seus filhos, eu vou estar lá, porque as rãs vão estar lá no quarto dos seus filhos. E o Senhor vai dizer ainda mais: diga a Arão que ele estenda a mão com o cajado sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas. E aí as rãs vão começar a subir. Dito e feito. O faraó não deixou o povo sair. Arão estendeu a mão, as rãs começaram a subir. E aí o que acontece? Mais uma vez, os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rã sobre a terra do Egito. Provavelmente fizeram igual, sabe aqueles mágicos que faz surgir coelho da cartola? Pomba sair do chapéu. Fizeram a mesma coisa, só que com rã. Aí o faraó falou: vocês estão muito fracos, manda uma mais difícil aí. Isso já tinha rã para tudo quanto é lado, né? Ficou mais só fácil. se valeram de algumas palavrinhas mágicas. Exatamente. Que como é que eles discerniam quais as rãs que vieram por Arão e Moisés e quais as dos magos, né? Ah, nem precisava, né? Precisava, é rã, né? Funcionou. Faraó, então, ele vai dar uma segurada. Ele vai dar uma semi-desistida. Ele não vai nem desistir, mas vai tentar. No verso 8 ele vai dizer o seguinte: ele vai chamar Moisés e Arão e vai dizer: ó, peça a Yahvé que tire as rãs de mim e do meu povo. E então eu deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Aí Moisés vai dizer ao faraó: tá bom, por gentileza, por obséquio, o Senhor poderia me dizer quando é que eu devo orar por você? E pelos oficiais? Porque a hora que você falar que as rãs devem sair, vai ser a exata hora que as rãs vão sair. E aí você vai saber que fui eu, que orei a Deus, e foi Deus, que me ouvindo, tirou as rãs de você. O faraó vai responder: pois então, amanhã. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Amanhã eu quero que as rãs sumam. Moisés falou: beleza, amanhã será feito de acordo com o que você disse. E você vai saber que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés chama Deus, clama a Deus por causa das rãs, e Deus faz conforme as palavras de Moisés. Todas as rãs morreram. Simplesmente morreram. E o texto diz pra gente que, no verso 14, que os egípcios juntaram as rãs em montões. E a terra, de novo, cheirou mal. Imagina só, que coisa. A pilha de rãs. E aí, vendo o faraó que as rãs tinham morrido, o que ele fez? Não ouviu Moisés. Continuou com o coração duro. Ah, já me livrei dessa gente, né? Não vão fazer isso de novo. Aqui na segunda praga, nós temos um outro deus egípcio. A deusa Heket, que é a deusa da fertilidade. Ela era representada justamente como uma mulher com cabeça de rã. Imagina a figura, uma mulher que a cabeça é uma rã, né? Esquisitíssimo. E essa deusa, ela era associada ao nascimento e à fertilidade. E com a invasão das rãs descontroladas, a Heket, que era um símbolo de vida, foi transformada em um símbolo de maldição. A deusa da vida de vocês, nem vocês estão suportando. É mais ou menos essa a mensagem. Olha o transtorno que ela está causando. É esse bicho aí que vocês adoram? Ó. Olha aí, ó, que maravilhoso que é. Olha como cheira bem. Deus então mostra que ele controla inclusive os animais que eram tidos como sagrados. Então nós vamos no verso 16 para a terceira praga. Vimos que o faraó não ouviu. E aí mais à frente Deus vai dizer para Moisés: ó, vai lá até o seu irmão de novo. Pega o cajado dele, bate no pó da terra. Ele vai pegar e bater na terra assim, vai espalhar pó. E do pó vai surgir
piolho ou insetos. Algumas traduções trazem piolhos, outras trazem insetos. Eles assim fizeram. Pois bem, Arão pegou, bateu o cajado no chão, começou a vir piolho. Nossa, que maravilha. Pode ser até que o que tenha surgido fossem besouros. E vocês vão entender por quê. A Rafa já até transtornada, né? E os magos, de novo, o que eles vão tentar fazer? Vão tentar copiar. Mas olha só que interessante. Os magos, verso 18, fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolos ou insetos, mas não conseguiram. E havia insetos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Isso não foi a gente que fez, não. A gente nem conseguiu fazer. Dessa vez não teve tangue que salvasse, né? Não deram para eles pegar o piolho e fingir que era eles que soltaram. Até os magos reconheceram, dessa vez tá 4-3 para Deus. Dessa vez a gente não conseguiu, não. E o Deus aqui referido é o Deus Geb. Vocês já devem ter visto que nas figuras egípcias, uma das figuras mais comuns de você encontrar é o escaravelho. É como se ele fosse aquele besouro que tem, parece que ele tem uma tesoura assim na cabeça. É esse Deus aqui. Ele era o Deus da terra, mas ele também era o Deus que era responsável pelo, como é que eu posso dizer? Ele assegurava a suficiência do plantio, vamos dizer assim, da colheita. Era ele que representava toda a boa colheita terrestre. Ele era o responsável pelas boas colheitas e pela fertilidade do solo. E cadê? Isso, é isso mesmo. Só enganei numa informação. A cabeça de besouro é o próximo Deus, esse aqui não. Esse aqui ele tinha uma cabeça de ganso. A cara dele era um ganso. E Deus, quando ele transforma a terra em fonte de vida, em fonte de tormento, ele mostra para os egípcios que mesmo a terra obedece a ele. Mesmo a terra, a fertilidade do solo e tudo aquilo que representa o cultivo dos egípcios está sob o domínio de Deus. E então o faraó mesmo assim não ouve Moisés e Arão. Deus vai de novo até Moisés e vai dizer, levanta-se de manhã cedo agora e vai até o faraó. Agora você vai de novo até o faraó. Eis que ele vai dizer para você que não vai deixar o povo ir. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai dizer para ele, se você não deixar o meu povo ir, verso 21, eis que eu vou enviar a você um enxame de moscas sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e sobre as suas casas. E agora Deus vai fazer diferente. As casas dos egípcios encherão de enxame, e a terra onde eles estiverem também. Porém, verso 22, naquele dia eu vou separar a terra de Gósen. Lembra a terra que eles herdaram? Jacó herdou do faraó. Onde mora o meu povo, para que nela não haja enxame de mosca. E você vai saber que eu sou o Senhor. E eu vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã esse sinal será dado. E assim Deus fez. Veio um grande enxame de moscas. Porém, esse enxame não atingiu. Milagrosamente não atingiu a terra onde os hebreus moravam. A única terra do Egito que não foi atingida por esse enxame foi a terra onde os hebreus moravam. Faraó, como diz o poema de Chaves, né? Volta o cão arrependido, com suas orelhas fartas. Esse era o faraó. Voltou até Moisés e disse, ofereçam sacrifício ao Deus de vocês. Mas Faraó, como ele é ousado, ele vai querer propor os termos. Ele vai dizer, vocês podem ir, mas só se não saírem da terra. O faraó, ele acha que ele está em condições de negociar. É como se ele dissesse, vamos falar de Deus para Deus então, né? Vocês vão sair, mas só na região aqui do Egito. Fora da terra do Egito, vocês não vão. E Moisés vai responder, é o seguinte,
Não tem como a gente fazer isso, porque o sacrifício que a gente vai oferecer a Deus é abominável aos egípcios. E se a gente fizer isso aqui, vão apedrejar a gente vai morrer. A gente precisa ir um caminho de 3 dias no deserto para oferecer o sacrifício de acordo com o que Deus nos mandou fazer. Aí o faraó viu que não ia conseguir convencer, ele falou, então tá bom, eu deixo vocês ir, só que vocês não devem ir muito longe. Aí ele vira de canto de olho e fala, e Moisés, se possível, orem por mim também, por favor. Aí Moisés responde, pois bem, muito bem, vou sair da sua presença e vou orar a Deus. Amanhã, esses enxames de moscas vão se afastar do faraó e dos seus oficiais, e de todo o seu povo. Só que o faraó não deve me enganar de novo. Então Moisés sai da presença do faraó, e Deus faz aquilo que Moisés havia dito. Os enxames se afastam de faraó, sem que fique uma mosca sequer, um inseto sequer. Mas ainda dessa vez, faraó endureceu seu coração. Aqui sim é o Deus que eu falei, o Deus com a cabeça de besouro, chama Kepri. Ele é um Deus curioso, que ele é um Deus da criação e da renovação. Ele representa um escaravelho e ele está ligado muito ao ciclo do sol. Por quê? Eu pesquisei essa história, é uma história nojenta e curiosa. O besouro, ele tem, um besouro específico, né? Ele tem a mania de criar bolas, montões, rolos assim de bolas, como é que eu posso dizer isso aqui de uma forma aceitável? O adubo que não é adubo. Esterco. Isso, obrigado. Tinha fugido da palavra. Eles fazem bolas de esterco. E eles começam a rolar essas bolas de esterco. E às vezes eles fazem isso até entre si. Eles pegam aqueles detritos que estão nos cadáveres dos próprios escaravelhos. Eles começam a fazer essas bolas e eles depositam ovos e depositam a sua nova cria ali naquele meio. Os egípcios então viam isso como um símbolo de renovação, da vida que nascia em meio à morte, um símbolo de reencarnação, de renovo. Então se criou a ideia de que esse Deus é o Deus do ciclo da vida. Ele era comparado inclusive ao Deus Sol, que era o próprio faraó, o Deus Ra. Há-se uma lenda também que diz que esse Deus ele foi criado por ele mesmo a partir quando ele disse o seu próprio nome, né? Ele disse o seu próprio nome e ele passou a existir, algo mais ou menos assim. Então a praga das moscas, que possivelmente era um enxame de insetos, ela desafia o controle desse Deus tão famoso dos egípcios sobre o ciclo da vida, sobre a criação, demonstrando que Deus ele é superior a esse suposto Deus da vida, ou da criação, ou da reencarnação, da rejuvenescimento, enfim. Deus está dizendo aqui, ó, esse besouro que vocês acham que é vida, que diz ter sido criado por ele mesmo, quando disse o nome dele, não é nada. E vocês vão ver, que vocês vão desejar que ele nunca mais esteja perto de vocês. Ele manda um enxame de insetos. Até aqui alguma dúvida? Alguma colaboração? Não? Bom, vamos a algumas conclusões que a gente pode tirar. Vou parar por aqui, mais ou menos no meio das pragas. Vamos então a algumas conclusões que a gente tem com essa narrativa. Primeira coisa que me veio enquanto eu estudava esses textos, lembra do povo no Egito lá, a primeira vez que Moisés vai falar com o faraó e o faraó dobra o trabalho do povo? Então, pensa nessa situação. E aí, quantas vezes nós questionamos a Deus porque estamos sofrendo por sermos povo dele? Quantas vezes nós não achamos que Deus está cometendo injustiça como povo? Porque o mundo nos trata diferente, ou porque as pessoas nos tratam diferente porque somos filhos de Deus. Porque o povo não entendeu que era óbvio que eles iam ser maltratados, porque eles estavam se opondo ao rei daquele mundo, ao Deus daquelas pessoas.
um dia Jesus disse que se odiaram a ele, obviamente odiariam a nós, porque nós estaríamos seguindo aquilo que Jesus ensinou. As pessoas que odiaram Jesus por causa do que ele disse, não por causa do que ele fez. Porque o que Jesus fez? Jesus fez milagres. O problema estava no que Jesus dizia. Tanto é que o Evangelho de João vai dizer que muitos o seguiam por conta dos milagres. Mas a partir do momento em que Jesus disse o discurso da Santa Ceia, por exemplo, dele ser o pão da vida, e que nós precisávamos comer do seu corpo e beber do seu sangue, o texto diz que duras eram as palavras dele. Quem poderia seguir essas coisas? E aí ele detalha que muitos do que o seguiam já não seguiam mais. Por causa do quê? Por causa daquilo que ele dizia. Não é por causa do que ele fazia. Mais à frente a gente vai ter a situação do templo, né, que vai fazer com que a popularidade de Jesus caísse de fato. Mas, basicamente, o povo odiava Jesus mais pelo que ele dizia do que pelo que ele fazia. Conosco vai ser igual. É exatamente a mesma coisa. E não é culpa de Deus. Não é porque Deus não nos ouviu. Não é porque Deus não está conosco. Mas é justamente porque estamos com Deus que muitas vezes nós somos alvos do mundo. Segunda coisa é que não espere que Deus te livre de todo o sofrimento e toda a perseguição, porque Ele não vai fazer isso. Deus não vai livrar nenhum de nós de todos os sofrimentos, de todas as perseguições. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado e não deixar que a angústia e as dores nos impeçam de crer e confiar em Deus quando esses momentos chegarem. Porque muitas vezes as dores, as angústias, os problemas podem fazer com que a gente não veja que Deus está no controle. Não saiu, as coisas não saíram no controle da mão de Deus. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, agora acabou. Não, acabou. Não, acabou. Igual quando inventaram a luz elétrica. Não, acabou, lampião já era, ninguém mais vai usar. Inventaram, o que foi que inventaram? O Uber, acabou o taxista, acabou, não tem mais. Porque as pessoas ficam ansiosas. Elas ficam com medo. Porque as coisas mudam, problemas acontecem, as situações acontecem, e elas não têm controle sobre aquilo, elas acham que, porque eu não tenho controle, acabou. Como se as coisas estivessem na mão das pessoas. Enquanto eu tenho controle, está tudo certo. Mas quando eu não tenho, está tudo errado? Como assim? Por quê? Então quer dizer que você que tem que estar no controle da situação? Você que garante ou que define as coisas? Não. Quarto ponto. Quando ouvir a voz de Deus, não faça como o povo que por causa da tristeza, por causa da angústia, endureceu o coração, não ouviu o que Deus tinha a dizer. Não faça como o faraó também, que endureceu o coração e duvidou de Deus, mesmo com milagres tão claros. E aí, a questão do faraó com seus magos parece distante demais para a gente. Mas hoje, muitos usam a ciência como se fossem esses magos, para descartar a ação de Deus, para descartar Deus. Mas isso a ciência explica. Mas isso dá para fazer no laboratório. Igual, tem estudos de pessoas recriando vida em laboratório. Não vida inteligente, mas vida. Eles pegam um aquário e a partir de uma mistura lá que eles fazem, depois de uns certos dias aparece vida ali. E eles ignoram que tem uma consciência por trás desse experimento fazendo isso, que são eles. Né? Que aquela vida não surgiu ali espontaneamente. Tiveram que ir pessoinhas lá, criar as condições certas para que a vida surgisse. Então a gente não pode achar que porque a gente tem uma explicação, ou porque a gente consegue imaginar como se faz algo, que Deus não está agindo. Eu digo mais, Deus age muito mais no ordinário, nas coisas explicáveis da vida, do que no extraordinário. O extraordinário só chama extraordinário porque é extraordinário. Olha só que curioso. O milagre só se chama milagre porque é 1 em 1000. Não é todo dia. E vai dizer então que Deus só age uma vez a cada 1000? Deus só age de vez em quando, em momentos. Deus está agindo o tempo inteiro. Jesus falou que Ele trabalha ainda hoje. Então quando você acorda já é Deus agindo, para que você não morra.
Só que a gente acha que Deus só está envolvido nas grandes questões do universo. Deus só está envolvido na eleição americana, porque o Trump não foi atingido pela bala e passou de raspão. Ah, é Deus que salvou o Trump. Pode ser que sim. Está tudo na mão de Deus. Mas você acordar de manhã também foi Deus que te fez acordar. Quinto ponto. Deus não permite que sejamos assolados pela sua ira. Ele nos separa dos demais. Isso me lembra muito um texto em Apocalipse. Apocalipse, nós temos duas situações acontecendo no mundo o tempo todo. A perseguição do anticristo, essa cai sobre a igreja de forma cruel. E nós vemos isso na figura do dragão, nós vemos isso depois na marca da besta, nós vemos isso no falso profeta perseguindo a igreja, nas bestas, né, que sobem do mar e da terra. Mas nós também temos a ira de Deus, as taças da ira de Deus, as trombetas, os selos. Em nenhuma das vezes em que a ira de Deus aparece naquele texto, essa ira cai sobre o povo de Deus. Porque o povo de Deus não é alvo da ira de Deus. Então muitas vezes a gente fica com medo, ai meu Deus, e se Deus vier castigar o mundo agora, o que será de nós? A ira de Deus não cai sobre nós. A perseguição pode vir, o diabo pode se levantar, mas Deus não se levanta contra o seu povo. Deus sustenta o seu povo. O texto de Apocalipse diz que a besta vence a igreja, os filhos da mulher. Significa que muitos vão morrer, muitos vão sofrer. Mas o que acontece depois desse pequeno texto que diz que eles são vencidos? Alguém lembra? Lembra? Não? Jesus volta. Que vitória foi essa da besta sobre a igreja? Jesus volta. E aqueles que tinham morrido ali estão vivinhos, voltando com Jesus. Tendo seus corpos ressuscitados, voltando em glória. Então, que vitória foi essa? Vitória foi de quem morreu. Provavelmente quem morreu devia estar gritando, acaba logo, mata logo, vai. Deixa eu morrer logo. Porque a vitória é nossa. Nesse sentido, a vitória é nossa. Nesse sentido, nós podemos dizer, como um bom pentecostal, a vitória é nossa. Né? Sexto ponto. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus para nos servir. Lembram lá do Éden, quando a gente começou a estudar a história da criação? Toda a criação servia para servir o ser humano. Olha só que interessante. Deus mandou o ser humano governar sobre a criação. Só que o ser humano fez o contrário. Se colocou como governado pela criação. Então o sol, que era para servir de calor, de luz, agora é o Deus que os homens servem. A ciência, que era para servir como meio de explicar as coisas que Deus fez. Olha, Deus criou o mundo, mas como? A ciência está explicando como. Olha, Deus criou o funcionamento dos vulcões, mas como? A ciência está explicando como. Olha, Deus criou a gravidade, mas como? A ciência está explicando como. Agora não. O ser humano serve a ciência como se a ciência fosse o Senhor inquestionável, como se a ciência fosse o Deus. E o que a ciência diz, eu digo amém. E quando Deus faz algo que a ciência não sabe explicar, aí o erro é de Deus, né? Como assim Deus cria as regras e não segue as regras? Não pode? Então a gente não pode achar ou fazer das coisas que Deus criou os nossos senhores. É o contrário. Se as coisas existem, existem para nos servir e para que a gente dê glória a Deus. Porque a gente, antes de tudo, serve a Deus e não as coisas. Certo? Esses foram os pontos que eu levantei. Agora,